Oi, gente! Hoje eu tô aqui para contar para vocês como é que foi a minha decisão de cursar psicologia. Então vamos lá. Quando eu estava no ensino médio, eu já cogitava um pouquinho psicologia porque a minha mãe tinha uma empresa familiar, meu pai trabalhava junto também, e nessa empresa familiar, eventualmente tinham palestras, algumas questões que envolviam um negócio, que envolviam um desenvolvimento comportamental da época e que eu me interessava muito, eu gostava muito de ficar nesse ambiente. Quando eu cheguei no terceirão, a dúvida permeou, né? Fiquei muito em dúvida do que fazer, fiquei com grandes receios, cheguei a cogitar psicologia, não tive muito apoio num primeiro momento, fiquei com receio de assumir essa responsabilidade. Aí eu pensava em engenharia, pensava em arquitetura, minha mãe me incentivava muito para essas profissões mais de exatas, porque eu era muito boa em matemática e tinha algumas facilidades no aprendizado da matemática, especificamente, porque física eu era péssima. Mas enfim, e aí com tudo isso, no terceirão eu tive a oportunidade de, na minha escola, ter uma psicóloga que fez uma parceria com a empresa e ela fornecia processo de orientação, planejamento de carreira, né? Ela fornecia o antigo teste vocacional. E aí meus pais conseguiram pagar para que eu tivesse essa oportunidade. Nesse teste vocacional, eu lembro de ter preenchido uma série de testes, mas eu lembro muito de dois aspectos que marcaram. Primeiro, das conversas com essa psicóloga sobre a profissão dela. Ela era uma psicóloga organizacional, ela trabalhou por muito tempo em organizações, mais de 10 anos na época, então eu conversava muito com ela sobre isso. E o segundo ponto foi que no final desse processo, eu lembro que no meu teste vocacional deu profissões como psicologia, jornalismo, publicidade e propaganda, algumas nesse sentido, mais na área de comunicação e mais na área realmente da psicologia, mais para organizacional do que para outra coisa. E aí, depois de feito isso, ela nos deu a oportunidade de conhecer algumas profissões, conhecer na prática mesmo. E, gente, eu acho que eu conheci outras, mas eu nem me lembro. Eu lembro que a gente foi numa empresa da minha cidade, uma empresa que é uma das maiores da cidade, né? E a gente foi acompanhar um dia na empresa, da parte de psicologia organizacional. A gente nem acompanhou muito o fazer do psicólogo, mas a gente acompanhou o dia a dia da indústria, uma indústria de vestimentas, enfim. E aí a gente acompanhou um pouquinho de algumas ações. Eu lembro que na época eles até citaram que eles estavam fazendo um desfile de moda dos próprios funcionários para eles mesmos, porque eles produziam as peças e não viam o produto final. Então, eventualmente aconteciam alguns erros, algumas falhas nessa produção, que era por causa disso, porque eles não sabiam qual era o produto final, cada um fazia uma partezinha. E aí eles promoveram esse desfile. E eu achei isso fantástico, saí encantada e decidida que realmente o que eu queria fazer era psicologia. Uma das minhas maiores dúvidas ali na parte final foi entre psicologia e administração, mas eu acabei optando pela psicologia porque eu vi que o que me interessava mesmo nas empresas era o desenvolvimento das pessoas, a forma das pessoas trabalhar, era isso que me interessava, o aprendizado, né? E aí acabei optando por psicologia. Depois disso, né, depois que eu falei, contei para os meus pais o porquê da psicologia, eu tive muito apoio de toda a minha família. E aí comecei a graduação. Durante a graduação, já sabia que eu queria psicologia organizacional, por ter vivido essa experiência tanto na empresa familiar, né, quanto nessa parte da empresa que eu conheci. Então já entrei e direcionei toda a minha trajetória para a parte de carreira e desenvolvimento humano, que é o que eu faço hoje como autônoma com muito orgulho.